Tudo bem? Estamos voltando para essa nossa sessão aqui de respostas a perguntas sobre dons espirituais. E eu recebi uma pergunta lá de Sinop, do Josias. Olá, pastor Edinaldo, aí vai a minha pergunta sobre dons. Será que algum membro da igreja, alguém que se aliou, se associou ao corpo de Cristo através do batismo, pode alegar que não tem algum dom espiritual, que não recebeu algum dom espiritual e por isso não tem nenhum ministério a desempenhar? O que a Bíblia diz a respeito, pastor? Ok, Josias, obrigado pela sua pergunta. Um grande abraço aí. Olha só, de fato tem uma resposta bíblica para isso, tá? Eu vou começar com a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, que é um dos compêndios sobre dons espirituais. Eu vou ler os versos 7 e 8. Vamos lá? O verso 7 diz assim, ó: "E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens." Ok? Paulo está falando aqui de dons espirituais no verso 11. Olha o que ele diz: "E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos." Ok? Paulo está falando de dons espirituais que são concedidos ao povo de Deus. Aqui não faz distinção. Diz que é aos santos. Essa é a única distinção. Dons espirituais vêm após o novo nascimento, mas todo crente recebe. Vamos para mais um texto? Eu tenho aqui, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o meu predileto. Olha o que ele diz no verso 11. "Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente." Todos estão envolvidos, ok? Paulo também fala aqui, olha, no verso 18 ele diz: "Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve." E aí cita os dons espirituais. No verso 28 ele diz: "Uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres", e aí cita outros dons. Deus distribui dons espirituais a todas as pessoas. Eu vou citar mais um, que é Romanos capítulo 12, Josias e amigos. Olha só, no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, ele diz algo interessante para todos nós aqui. Vamos ver? Paulo diz assim no capítulo 12, verso 4: "Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo." Ok? Nós temos num só corpo muitos membros e a todos são dados os dons espirituais. Então, Josias, ninguém pode dizer que nasceu de novo em Cristo Jesus na água, da água e do Espírito, e que não tem nenhum dom espiritual. Tem sim. A todos Deus disponibiliza dons espirituais. Sabe por quê? Porque ele tem um propósito para a vida de todo novo homem. Para todo crente, Deus tem um propósito especial. Deus quer que nós sejamos ativos no ministério. E o dom espiritual é uma dádiva da graça para nos libertar daquela inutilidade que tínhamos quando nós não conhecíamos o Evangelho. Para os interesses do reino de Deus, éramos inúteis. E os dons espirituais nos libertam dessa condição rudimentar de inutilidade para o reino de Deus. Por isso, todos os cristãos terão sim, pelo menos, um dom espiritual. Ok, amigo? Um abraço. Deus abençoe a todos. Até a próxima questão.